Bom, gente, esse é o nosso quinto vídeo da nossa linha cronológica do universo de The Vampire Diaries, onde a gente vai focar na chegada e na vida dos vampiros originais da família Michelson na colônia francesa de Nova Orleans. A parte 1, eu expliquei sobre o surgimento do inferno e das sereias. Na parte 2, eu expliquei um pouco da história das irmãs Dahlia e Esther Michelson. Na parte 3, eu foquei na criação dos vampiros e na parte 4, do mito da lenda Catherine Pierce. Então agora, nessa parte 5, nós vamos focar nos vampiros originais mais uma vez. Dessa vez, da última vez que a gente se encontrou, eu estava contando a história do vampiro Sebastian, nos anos entre 1580 e 1590, só que dessa vez a gente vai dar um grande pulo de tempo, para o ano de 1718, quando um barco vindo da Europa aportou perto da colônia francesa de Nova Orleans, e quando alguns soldados foram investigar, todos eles foram assassinados, quase todos, pelo menos um deles foi deixado vivo, mas todos os outros foram assassinados pelos 3 vampiros originais: Elijah Michelson, Rebecca Michelson e Klaus Michelson. Nessa época, Klaus ainda estava com seu lado lobo preso, porém seu lado vampiro estava muito bem ativado. Já Cole e Finn estavam em coma dentro de caixões. Finn provavelmente estava em coma desde os anos perto de serem transformados em vampiros, e Cole já estava em coma por um bom tempo. Então eles aportaram ali naquela colônia e meio que tomaram a colônia para si. Eles viraram os fundadores, reis e rainhas de Nova Orleans no ano de 1718. A família Michelson então tomaria conta do quartel francês, que era a rua mais principal ali do que no futuro seria a grande cidade de Nova Orleans, e eles ficaram lá por muito, muito tempo. No ano de 1810, quando durante um enterro, um funeral ali, uma caminhada funerária de um governador ali de Nova Orleans, Klaus, Elijah e Rebecca, vem um menino escravo, um jovem, criança ainda provavelmente, ele devia ter seus 10, 11 anos, sendo chicoteado pelo seu senhor, pelo seu dono. Então Klaus mata o dono e adota a criança como seu próprio filho. Ao perguntar o nome para a criança não tinha nome. Então Klaus dá o nome de Marcellus, que seria chamado de Marcel, já que significa pequeno guerreiro. A partir daquele momento, Elijah e Rebecca pensaram que aquilo seria a salvação do Klaus. Uma criança para se tratar como seu próprio filho talvez fosse a chance de luz e redenção de seu irmão. O que eles não sabiam é que não seria essa criança. Mas essa criança também afetaria muito na vida do Klaus. Então, Klaus e Elijah, até a própria Rebecca, passaram a criar esse garoto como membro da família Michelson. Oficialmente, ele era um Michelson na visão deles. Elijah ajudava na parte do ensino, dele saber falar várias línguas, da matemática, da filosofia. O Klaus era literalmente o papel de pai ali, mas um pai que não necessariamente ensinava alguma coisa para ele, a não ser os ensinamentos de vida, levava ele junto nas reuniões que eles tinham que fazer, e a Rebecca tratava de ensinar a arte da luta para ele. A gente vê muitas cenas dela fazendo lutas de esgrima com o Marcel, e ela sempre ganhava, já que ela era uma vampira aí, já com 700 anos. E o Marcel, ele logo se apaixonou pela Rebecca, era um crush, ele criança, vendo aquela mulher perfeita ali na frente dele, e ele até brinca: eu vou casar com você. E ela fala: eu nunca me casaria com uma pessoa que não consegue me derrotar num duelo. Até o ano de 1815, a gente tem que ir para esse ano para falar, porque foi o ano onde o Klaus acordou o Cole, resolveu tirar a adaga do peito dele. Entre 1815 e 1820, não se sabe exatamente o ano, porém o Cole saiu do controle. Ele matou dezenas, provavelmente centenas de pessoas na colônia, e ficou com muito ciúme da relação do Marcel com os seus 3 irmãos, principalmente com Klaus. Então o Cole leva o Marcel junto com ele para um de seus massacres, e no final tenta atacar o próprio Marcel. Porém o Klaus e o Elijah interferem, e o Klaus sentencia o Cole a mais alguns anos aí com a adaga no peito. E ele mesmo fala, o Cole fala: você vai escolher o Marcel em vez da sua própria família, e o Klaus fala: o Marcel é a família. Nem parece que no futuro daria tão errado. No ano de 1821, Elijah estava tendo um caso amoroso com uma bruxa, Celeste, que era provavelmente a bruxa mais poderosa do seu tempo. Porém, Klaus, com toda aquela sua mania de não deixar os seus irmãos terem interesses românticos, por causa que ele sempre tinha aquela paranoia que
se eles amassem outras pessoas, eles iriam deixar. Ele já tinha matado vários namorados da Rebeca, todos até aquele ponto. Então o Klaus quer. E as bruxas também não estavam muito afim do Klaus. A Celeste já não estava... eu te amo, Elijah, mas Klaus... E eles queriam manter, o Elijah e a Rebeca queriam manter o segredo de serem vampiros originais para baixo, com medo até do próprio Michael aparecer ali naquele novo mundo atrás deles, mas o Klaus não estava fazendo o mínimo esforço para isso. O Klaus suspeitava que as bruxas pudessem fazer alguma coisa contra ele, e ele manda, ou ele próprio, eu não lembro exatamente, eu acho que nunca é deixado muito claro, mas ele é o culpado do assassinato da Celeste, que é encontrada morta, afogada dentro da própria banheira. Mas não é dito se o Elijah se revoltou ou não contra o Klaus naquela época, mas provavelmente ele ficou muito mal. Nessa época também o Klaus já estava com muitos ciúmes da relação do Marcel com o Elijah, já que naquela época o Marcel era muito mais parecido com o Elijah do que com o Klaus. Provavelmente por passar mais tempo com o Elijah e por o Elijah ser o professor oficial dele. Então nós vamos para o ano de 1835, quando a gente vê o Marcel, já um adulto completo, lutando esgrima com a Rebeca, e ele ganha dela no duelo. Após ele ganhar dela, ele a beija, e a gente descobre que eles estão tendo um caso de amor proibido, já que Klaus provavelmente sentenciaria o próprio Marcel à morte. Porém, por mais que eles tentaram ser ali discretos, o Klaus descobre e tenta matar o Marcel, porém, por ser filho dele, ele não consegue. Então Rebeca pede para o Klaus deixar eles se amarem, porém, o Klaus enfia a estaca com cinzas de carvalho branco na Rebeca e a bota em coma. O Marcel fica desesperado, porém, o Marcel nessa época já resolvia assuntos diplomáticos para o Klaus e para o Elijah, por ele ser um homem completo. E o Marcel queria lutar pela libertação dos escravos, já que ele mesmo já foi um dia. Porém, os governadores e os proprietários de terra não levavam ele a sério. Sabiam que ele tinha sido um escravo e na visão deles sempre seria um escravo. Quanto mais que o Marcel era negro, né? Então... ele pedia muito para ser transformado em vampiro pelo Klaus, mas o Klaus não queria isso para ninguém. Porém, nessa época, o Marcel acaba tretando com um proprietário de terra e acaba sendo ferido pelo proprietário, pelos capatazes dele, e o Klaus acha ele e vai curar ele com seu sangue. Então, o Marcel pede para que o Klaus transforme ele, para que ele tenha poder de mudar o mundo. Porém, Klaus, como não era bobo nem nada, faz um acordo com o Marcel. Ou Marcel seria transformado em vampiro, ou ele acordaria a Rebeca do coma, para que ele vivesse uma história de amor junto com a Rebeca. Marcel escolheu se tornar vampiro. Em 1858, Lily Salvatore, segundo Giuseppe Salvatore, é internada num sanatório, pois estaria com uma doença contagiosa que precisaria ser tratada em reclusão. Lily teria morrido em 1858 dentro desse sanatório devido à doença. No futuro, a gente descobre que Lily, na verdade, nesse dia, no dia que ela teria sido internada, ela fugiu de casa. Ela tentou até levar seus filhos, mas acabou dando errado, porque o Giuseppe descobriu que o dinheiro havia sumido e até castiga Damon por causa disso. Porém, Lily foge e não olha para trás. Em algum momento nesse percurso, ela é transformada em vampira. E no ano de 1863, ainda em Mystic Falls, uma bruxa Bennet, Beatrice, estava tendo um caso amoroso com Ethan Maxwell. A família Maxwell é a família que deu origem à família do pai e, consequentemente, do Matt e da Vic Donovan. Então, a Beatrice estava de casa com o Ethan e o Ethan estava construindo um sino que ele disse que teria proporções mágicas. Naquela época, eles estavam suspeitando que vampiros estavam rondando Mystic Falls. Mystic Falls tinha sido inaugurada em 1861. Porém, em 1863, com a construção do sino, Beatriz começa a perceber que o Maxwell está muito estranho e eles tinham meio que uma forma de se comunicar através de códigos. Já que naquela época, né, um homem branco namorar com uma mulher negra não era normal, né, para aquela sociedade, né, que era uma sociedade extremamente ainda escravocrata e racista. Então, ele escreve em código para ela a verdade do que está acontecendo no dia que ele vai tocar o sino pela primeira vez. E a verdade é que ele estava sendo controlado mentalmente pela Sibyl e pela Celine. Sim, as sereias servas de Cade estavam em Mystic Falls e forçaram o Ethan Maxwell a criar um sino que iria abrir as portas do inferno. Quando a Beatrice vê isso, ela junta toda a sua coven de bruxas Bennet e fazem um círculo ao redor do sino segurando o fogo do inferno.
Porém, o Ethan segura Beatrice e todas as bruxas e bruxos Bennet ali presentes são carbonizados até a morte. Porém, eles detêm o sino. Então, a Beatrice e o Ethan vão até uma caverna que eles acharam, que lá vão ter alguns artefatos mágicos que podem ajudar eles. Essa caverna, no futuro, seria o subsolo do arsenal. Porém, a Sibyl e a Celine seguem eles, né, porque pedem pro Ethan novamente tocar o sino, porque tem que ser da linhagem dele, já que ele que construiu o sino. Porém, a Beatrice tranca elas dentro da caverna, criando uma nova parede falsa ali no lugar, tampando elas. Porém, elas controlam a cabeça do Ethan pro Ethan matar a Beatrice. A Beatrice, então, tranca ele dentro da sala secreta e deixa ele lá para morrer de fome. Então, Mystic Falls precisou ser reinaugurada no ano de 1864, ano em que os irmãos Salvatore conheceram Catherine Pierce. Mas isso fica para um próximo vídeo.